Hertel, em seus stories, teria insinuado que não se importa com os velhos e novos rumores? Pois é, pessoal, o povo já estava começando a se acostumar com essa ideia do suposto romance entre Kaan Yildirim e Hande Erçel, e um novo rumor já vem sendo amplamente murmurado por aí. Olá, olá! Sejam bem-vindos ao Falando Filão. Nosso canal fala sobre o universo das séries turcas. E hoje nós vamos continuar falando sobre as notícias e os rumores mais recentes sobre o nosso casal Hanker. Mas antes, se inscreve no canal e já deixa o like para não esquecer. Lembre que isso é muito importante para que o YouTube continue recomendando os nossos vídeos para você. Como já foi dito, quando a gente começou a pensar na possibilidade de realmente poder ser verdade esse romance entre Hande e Kaan, principalmente depois daquela entrevista que ele deu para os paparazzis, gente, já surgiu outro boato. O de que eles já teriam terminado essa suposta relação. Será que foi por isso que ela postou essas stories com essa indireta? Eu não me importo, hoje vai ser maravilhoso. O boato é de que eles, após suas supostas férias curtindo uma praia em Marmaris, teriam rompido, pois segundo algumas páginas e programas de fofoca, o próprio Kaan teria divulgado tais fotos. E que talvez por isso eles não estariam mais se falando após esse incidente. Vale lembrar que também estão comentando que Kaan teria feito uma cena no hotel exigindo que apurasse para descobrirem quem vazou a foto onde ele e Hande apareciam curtindo uma praia. Kaan'a suç buluyorsun ve Kaan gönderdi. E que eles teriam pago por sua privacidade em torno de 270 mil liras turcas por 3 diárias, mas que resultou em não descobrirem o responsável. Pessoal, esse valor das diárias do hotel de luxo foi exaustivamente citado. Pelo jeito, pelo estilo da narrativa, o que me parece é que o roteirista dessa história é o mesmo do incidente do clube noturno, que chegou a comentar até que Kaan foi levar Hande ao banheiro. Diante disso tudo, Hande seguiu em sua atitude padrão quando a relacionam com Kaan nas redes sociais, ou seja, bloqueando contas e apagando a foto fake. Os programas de fofoca, meu povo, parece realmente acreditar que ali são eles, embora eu tenha comentado que a foto não tem uma boa resolução e que não está nada nítido. Para mim, é nítido, sim, é a manipulação na foto. Embora eu confesse para vocês que eu tenha achado a Hande da foto bem mais parecida do que a Hande do vídeo. E é justamente a falta de nitidez da foto que deixa claro a falta de veracidade da situação. Por exemplo, se eu posto essas fotos e digo que é um flagra de Hande e Kaan, vocês acreditariam? Por mais que pareçam, claro que não. Pois é, meu povo, aquela máxima de que uma imagem vale mais que 1000 palavras não tem o mesmo valor na nossa era, pois é facílimo hoje em dia manipular imagens para induzir a uma ideia. Porém, há fatores além de imagens que levam as pessoas a acreditarem. Uma delas é o fato de vários veículos repetirem a mesma imagem como se ela fosse verdadeira. E o segundo fator e o mais problemático dessa situação é o fato de Hande e sua agência estarem a par de tudo isso e a única coisa que fazem é apagar fotos, marcação, bloquear contas. Gente, essa atitude sua habitual de ignorar as perguntas dos paparazzos, enfim, está mais para confirmação do que para negação, infelizmente. Tatildeki yayınlanan görüntülerden sonra da Hande Hanım, Kaan Bey'in de çok konuştuğu söylendi. Neler söyleyeceksiniz? Fiyatlar yazıldı, 270 bin liralık. Eu
sei que esse comentário ficou parecendo que acredito na relação dela com Kaan, mas não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que, diante das constantes fotos e vídeos fakes, por mais absurdo que seja, acreditar em imagens que não são nem mesmo nítidas, pois lembrem que a única imagem que é incontestável é aquele vídeo do clube noturno que, embora esteja entre um monte de mentiras, é fato que ali são Randy e Kaan. O resto, gente, é tudo imagem manipulada. Enfim, o que eu quero dizer é que essa atitude de indefinição de Randy, de sua agência, até de Kerem e, para piorar, a entrevista de Kaan é o que dá respaldo para os paparazzis continuarem agindo do jeito que agem. Resultado, as agressões a Randy persistem nas redes sociais e até, gente, por amigas do nosso canal. Como ela tem acompanhado tudo isso, eu penso que faz uso dos seus stories como uma forma de desabafar. Por que não age de outra forma? Bom, sinceramente, eu não sei. Há várias teorias por aí, mas eu não vou entrar nessa pauta hoje. O que eu sei é que ela faz questão de sempre se mostrar bem, o que, por sinal, é algo bem comum hoje em dia, como diz aquela música, quem vê stories não vê coração. Correndo, stories bebendo, stories dançando e dorme chorando. Mas achei esses últimos comentários em seus stories, principalmente o Miss e o Take Me Away, muito parecidos com aquele que ela usava quando Kerem estava longe, lembram? E aí a gente junta o Miss mais o Take Me Away e mais esse local dos stories de Andy. E não temos como não lembrar desse momento memorável de Senchal Capamã. Eita, que acabei de cair na armadilha das fanfics e estou aqui com uma daquelas fãs mais alienadas. Me lembrei desses memes, adaptando. Quando o casal não é a metade só laranja, mas o fandom é teimoso. Se ele não for pra mim, obrigue ele. Aqui quem manda és tu e não ele. Pessoal, essa é uma brincadeirinha, não levem a mal. Na verdade, esse meme, como é adaptado, fica com uma ideia um pouco fragmentada. Mas eu quis zoar nós mesmas, nós, as fãs de Ranker, que, apesar de tantas adversidades, seguimos torcendo e acreditando em seu amor. Eu brinco com a ideia que os haters fazem da gente. Eles dizem que quando enfim a gente enxergar, enfim a gente aceitar que Ranker não existe mais, nós vamos precisar de terapia. Será? Aposto que quando tudo terminar vou precisar de terapia. Olha só meu olho piscando. Aposto que quando tudo terminar vou precisar de terapia. Olha só meu olho piscando. E essa é a minha resposta para eles. Ainda sou feliz acreditando nesse amor. E depois? Depois... Eu penso depois. Happiness means to you? Happiness. Mas, voltando para uma Randy aparentemente muito feliz, então, ela, após avisar em seus stories que aquele dia, no caso, o dia do evento para Noturno ia ser Amaze, parece que assim foi mesmo, pois ela se mostrou muito feliz, muito realizada, muito animada. Yolculuğa çıktık ve bu yolculukta benim hissettiğim ilk günden beri beraber değiştik, beraber geliştik. Çok güzel bir yere geldik. Yani insanların artık acaba yeni sezonda ne yapacak dediği bir noktaya geldik. Bu benim için çok büyük bir gurur. O yüzden E vimos uma Randy se divertindo muito, comemorando, gritando, dançando.
me hablado. Check my nails, baby, how you feeling? Head toss, check my nails. With somebody new, baby, baby, I'm dancing. E lógico que toda essa alegria, essa dança de Randy não passaria despercebido, tanto que foi uma das primeiras coisas comentadas pelos paparazzis e depois comparada com a dança que Serenay apresentou na marca em que ela é embaixadora. Oralarına doğru gidiyor. Çok eğlendik, hepimiz dans ettik. Bilmiyorum ne paylaşıldı, dans bakmaya fırsatım olmadı. Siz de beklettik, kusura bakmayın. Yok, estağfurullah. E nas conversas preliminares, eles sempre a elogiam a sua roupa antes de começarem com aquelas perguntas mais embaraçosas. Şöyle bir detay alalım. Olmazsa olmaz bizim, biliyorsunuz. Dansınız da çok konuşuyor içerideki lansman. Detalhe interessante em relação a essa entrevista é que, como sempre, Randy ignorou a todas as perguntas sobre Kaan e foi a primeira vez que não disseram mentiras, a ponto desse Ig de Malik comentar esse detalhe. Mas, gente, o que é que isso significa? Şöyle fotoğraf gelsin. Tatildeki yayınlanan görüntülerden sonra da Hande Hanım, Kaan Bey'in de çok fazla sıkıntı olduğu söylendi. Neler söyleyeceksiniz? Fiyatlar yazıldı, 270 bin. Significa que agora a imprensa turca está surfando em outra onda, em outro enredo para essa história. Agora eles estão insuflando a ideia de que eles teriam rompido após aquele suposto incidente naquelas supostas férias. Lembram? Então, para eles, não seria interessante interpretar esse silêncio de Randy sobre o assunto como, por exemplo, uma confirmação do romance, já que eles estão trabalhando com a ideia contrária. Por falar nesses dias feriados que ela teria viajado com Kaan, dizem que, na verdade, Randy estaria era com suas amigas e não com ele, porque, nesse período, ela repostou essa foto que tirou com sua amiga Big e Dilara. Por falar em Big, como diz esse comentário, nós sentimos aquele conflito, sabe? A linha tênue entre amar a Big e odiar a Celine. Vale lembrar que ela, além de ser muito amiga de Randy, também é de Kerem. É uma daquelas amizades construídas durante a série e também durante sua vida de casal. Kerem, no programa de Ibrahim, chegou a dizer que Big era a pessoa mais doce que ele conhecia. E foi uma das relações que sobreviveu àquela fase em que estavam deixando de se seguir. Um dos comentários do Twitter dizia: sobreviveu a todos os unfollows. Big, guerreira. Outro: a única amizade sobrevivente de Senchal Kapaman. Nós vimos no vídeo anterior que os nossos investigadores de plantão acreditam que Kerem teria gravado aquele vídeo em que agradece o prêmio de melhor ator no Turquia Gençlik Ödülleri. Randy, gente, após ser criticada, também postou o seu. E o que parece é que foi gravado também na casa de Ganze. Seria uma coincidência? Herkese merhabalar. Öncelikle özür dilerim orada olamadığım için bu akşam sizlerle birlikte maalesef denk getiremedik. Ama çok teşekkür ederim. Gerçekten bu ödül için çok ama çok teşekkür ederim. Oy veren herkese çok teşekkür ederim. Desteğiniz olağanüstü. İyi ki varsınız. Ekibimize, yapımcımıza, yönetmenimize, o oyuncu kadromuza çok ama çok teşekkür ederim ayrıyetten. İyi ki, dediğim gibi, iyi ki varsınız. Herkese iyi akşamlar. Teşekkürler. Öpüyorum. Herkese merhabalar, iyi akşamlar.
Eminim çok güzel bir akşam geçiriyorsunuzdur. Ben bu akşam aranızda olamadım ama size gönülden teşekkürümü bu video ile etmek istedim. Ben ilk günden beri desteğinizle yanımda, arkamda olduğunuzu hissediyorum. Bu benim için çok değerli. Türkiye Gençlik Ödülleri'nden böyle bir ödül alıyor olmak da benim için ayrı bir kıymet. Gerçekten çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hepinizi çok öpüyorum. İyi akşamlar. Como Central Capamã rendeu frutos. A Temaia foi muito premiada. E como é bom ver o paizão da ficção todo orgulhoso de sua filhinha ganhando o prêmio. İnsanın hiç böyle yolcu edesi gelmiyor. Ne yapsak? Eu já tinha comentado em um vídeo anterior o meu receio de que Central Capamã não fosse agradar o público brasileiro, que tem um gosto assim bem peculiar. Mas fico muito feliz em ver a nossa série, gente, que segue em primeiro lugar na HBO Max, chegando a superar a famosa Game of Thrones em número de visualizações. Tenho tentado falar de outras séries, de outros casais do universo turco, mas Hande e Kerem não deixam, pois eles trabalham demais. E olha que ainda nem estão em nenhuma série. Imagina se estivessem. E assim, gente, é muito conteúdo para ser explorado por semana. Essa semana eu vou me controlar, eu prometo. E vou fazer um vídeo pequeno para não cansar vocês, como aconteceu com o da semana passada. Aşırı güzel. Yaza özel Liptonlarla sen de gülümse. Çünkü birlikte gülmek. Foi muito interessante a participação de Kerem no encontro cultural para falar sobre cinema, enquanto ator e produtor. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Houve um momento muito comentado porque Kerem começa a dar risada e meio que se perde na conversa. O que aconteceu foi o seguinte: perguntaram sobre as condições dos sets da Turquia comparando com os americanos. Eles faziam referência, na verdade, gente, às condições de trabalho. Türkiye'dekine kıyaslarsak en büyük fark ne? Çalışma koşullarını da sorayım bunun içinde. Biz daha çalışkanız. Kesinlikle çalışkan olmak zorundayız yoksa yetişmez iş. Hele ekipten bahsediyorum. Ekibimiz inanılmaz. Oyunculardan bahsediyor olacaksam... disiplinimiz yani... Ele ri, pessoal, porque sabe que se falar o que pensa, vai ser problema com sua agência, vai ser problema com a produtora, enfim. E como não gosta de mentir, ele tenta se sair da pergunta e acaba se enrolando tudo. Mas, em outra ocasião, ele comentou que era muito exaustivo os turnos para as gravações, inclusive, às vezes em condições até adversas. E essa temática me lembrou logo do assunto do momento, a atriz Sila Turkoglu. É muita coisa para se falar sobre essa questão, inclusive muita coisa interessante. Mas como eu prometi um vídeo pequeno para essa semana, deixarei para falar mais e melhor sobre ela em um outro vídeo. Resumindo, a atriz está deixando a série Emanete devido aos abusos que ela tinha que suportar nos sets de gravações. E embora ela tenha tentado conversar, negociar sobre essas más condições, nenhuma melhoria foi feita. Ela chegou, gente, a ser obrigada a trabalhar doente. Eles não procuraram nenhuma solução, nem para os horários, os dias de filmagem, o ambiente de trabalho, o tom e comportamento do supervisor em relação à atriz. Nada foi resolvido. Queriam que ela continuasse assim, nas mesmas condições na terceira temporada. Vê se pode. Por fim, pessoal, para fechar, eu vou contar a vocês sobre um apoio de Kerem a uma mulher. Houve um babado recentemente com a atriz Melissa Zen, sobre um vestido que ela teria usado em um evento em dezembro de 2021. Porque esse vestido ele tinha um decote bem proeminente, é verdade, mas gosto é gosto. E um deputado foi tirar essa polêmica lá do fundo do baú e comentou esses dias
que aquele vestido era um crime. E entre tanta gente falando sobre o assunto, né, também outros artistas apoiaram a atriz, ela própria se pronunciou em defesa própria, e Keren veio em defesa da atriz nas redes sociais. Ele disse: homens que têm o direito de fazer todo tipo de comentário sobre os corpos, roupas e preferência das mulheres contra a vontade da mulher. Isso é assédio. Isso é violência. Violência contra a mulher é crime. Isso nos remeteu imediatamente àquela situação do body vermelho de Randy. Lembram que ela foi muito criticada por julgar o body indecente e por isso acabou sendo muito atacada nas redes sociais. Keren, por sua vez, na época também foi criticado, pois os fãs esperavam, queriam que ele tivesse tido essa reação que ele teve com a Melissa, com Randy, embora ele já tivesse postado um Twitter que dizia: ninguém pode julgar quem está vestindo o quê, como está usando, por que está usando. E você, o que você acha disso tudo? Conta aí nos comentários. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as notificações, compartilhar e dar o like. Beijos, até mais! Falando,